tava com saudade de vocês nas nossas aulas virtuais. Então aí nós tivemos as provas, todo mundo teve uma semana para se dedicar às provas, para revisar, para assistir os vídeos novamente. A tia hoje veio ó, toda em ritmo de festa junina, né? Logo mais, nas próximas aulas a gente vai lançar algumas brincadeiras, vamos ver se a gente se encontra ao vivo, né? Para conversar um pouco sobre as festas juninas, para botar uma musiquinha para animar, tá certo? Olha, eu já tô toda no ritmo do nosso mês junino, com saudade de ensaiar com vocês as danças, as quadrilhas, mas como não é possível, vamos à nossa aulinha. Já descansamos, já fizemos as provas, tiveram aí o final de semana para descansar e vamos à luta. A luta continua e eu conto com vocês. Toda atenção, ó, olhando a tia, olhando as atividades, olhando as tarefas nos conteúdos. Então vamos iniciar a nossa próxima unidade, o assunto do terceiro mês. Né? Nossa aula hoje é sobre o texto de redação e sobre já nosso primeiro texto e interpretação. Então, hoje nós vamos estudar a página 93 e 94 do livro de português. E aqui tem as páginas da tarefa. Não esqueçam, prestem atenção, as páginas da tarefa vão ser a página 93, 95, 96 e 97. Bom, aqui nosso cenário junino, né? Vamos lá, vamos começar. Então, ficou faltando ainda da unidade passada a produção do texto. A unidade passada, ela iniciou com um texto muito interessante, que foi O Bicho, de Manuel Bandeira, que inclusive foi nossa primeira aulinha virtual, né, que a tia explicou, a tia colou no quadro o texto, que tinha um homem que foi pensado até que era um bicho, por quê? Porque era um homem sem condições, que passava necessidade e teve que ir procurar comida entre os detritos, entre os lixos. Então, a produção de texto tem a ver com aquele texto da nossa primeira aula virtual, O Bicho, que está aí no livro de vocês de português. Então, é assim, página 93 do livro de português. O texto O Bicho, que é um texto de Manuel Bandeira, é um poema que nos mostra a realidade vivida por muitas pessoas do nosso Brasil. Lembra que a tia falou que muitas pessoas sofrem também com a fome, com a falta de moradia. Eu acredito que vocês já viram exemplos, já viram nas ruas. Quem costuma ir em Teresina vê muitas pessoas que precisam, que necessitam. Aqui em Miguel Alves também não é uma realidade tão distante da gente. Então é uma realidade daquele poema que é algo verdadeiro que a gente pode ver ao nosso redor. O poema é uma obra literária que apresentada em versos, cuja finalidade é despertar os sentimentos e as emoções do leitor. Então, ali é um poema. O poema é escrito em estrofes e essas estrofes são formadas por versos. A estrofe é aquele pedacinho maior e o verso é cada linhazinha do poema, tá certo? Agora, escrevo um lindo poema falando sobre uma questão extremamente importante no mundo, a fome. Agora é com vocês. Voltem lá ao texto Bicho, leiam, veja a estrutura dele, né? Ali é um poema, nós vamos fazer com aquela mesma estrutura. O poema, ele é afastado da margem, né? Você não coloca no início, ele é todo, né, regular, né, todo reto, como se fossem vários parágrafos, cada linha fosse um parágrafo, e ele é um pouco afastado da linha inicial, aquele jeito. E geralmente o poema possui rimas, tá? Ele é formado por estrofes. Eu aconselho que as estrofes tenham 4 versos cada uma, né? Porque é uma maneira de ficar mais, né? Todo mundo tem uma mesma linha, tá bom? Qual é o tema do poema? Quinto ano? A fome. E é um assunto triste, porque como é ruim passar fome? Quando a gente fica um pouquinho com fome, que a gente está na casa da gente já é ruim e tem comida, imagine quem sente fome e não vê perspectiva de nada. Não tem comida, não tem nem casa para morar. Então, muitos brasileiros passam por essa, né, por essa vida triste, por esses momentos de tristeza. Então, sejamos nós, como a tia falou naquele primeiro vídeo, construtores de um país melhor, de um Brasil melhor, de um Miguel Alves melhor, né, com os nossos atos. Pequenos atos do nosso dia a dia podem mudar isso. Ah, tia, mas ainda sou uma criança. É, mas você tem grandes poderes em suas mãos. Vocês podem incentivar, vocês nem imaginem o poder que vocês têm nas mãos. Vocês podem falar da fome,
Nesse poema vocês podem falar da ideia de vocês, de como mudar essa realidade, tá? Vocês podem pesquisar a respeito da fome. Você não pode fazer a pesquisa do poema. O poema tem que ser de vocês, tá certo? Eu espero uma produção linda e eu quero que vocês me enviem a foto desse poema para o meu celular, tá? Então agora nós vamos partir para a próxima unidade. Olha aí, que são as telas. Muito legal, nós, não é um texto, nem um poema como de costume. Nós vamos estudar, né, um texto visual. O que é um texto visual? É quando você apenas enxerga, não tem letras, não tem palavras, não é nada escrito. Você enxerga através dos seus olhos, né, o que quer dizer. E o nome, né, dessa nossa unidade, desse nosso texto, são as telas. Aí ele diz assim: observe as telas e responda oralmente as perguntas abaixo. O que é responder oralmente? É você apenas falar. Não precisa você copiar no caderno, não precisa você copiar aí no livro. Ele quer que você apenas fale, pense e fale o que está entendendo. Então, a primeira tela, que diz respeito aqui nosso texto tela é Peter Bruegel em Jogos Infantis em 1560. O nome da tela é Jogos Infantis. Será por quê? Será que dá para descobrir por que o nome da tela é Jogos Infantis? Porque você tem aí na imagem, né, nesse desenho criado por Peter Bruegel, várias imagens de crianças e de pessoas se divertindo. É como se fosse um vilarejo, né? Uma coisa mais antiga, vejam que a tela é de 1560, né? Então já retratava aquela época, as construções daquela época, vejam que são construções diferenciadas das que nós temos hoje, porque o mundo passa por transformações, né? Ele vai adquirindo novidades e você vê que aí é um retrato daquela época. Então tem criança brincando. Olha aqui, essa aqui tá empurrando, né? Tá empurrando um círculo. Tem gente brincando de bola, tem gente brincando de carregar um outro dando as mãozinhas. Então são brincadeiras daquela época. E vocês veem que as pessoas estão realmente se divertindo aqui. Viu? Brincando de bola, brincando de pega-pega, brincando de esconde-esconde, brincando de empurrar aqui como se fosse um carrinho. Então, são várias brincadeiras daquela época representadas nessa tela, jogos infantis. A outra tela, nós temos aqui, não tem tantos desenhos, mas dá para você ver a dimensão dessa tela de Pierre-Auguste Renoir, Claude Renoir com seus brinquedos, em 1905. O nome dessa tela é Claude Renoir com seus brinquedos e a tela é de 1905. Então são duas telas bem antigas. Então vejam aqui, né? Claude Pierre-Auguste Renoir com seus brinquedos em miniatura. Tá brincando sozinho, né? Mas todo tipo de brincadeira é importante, gente. Eu digo para vocês, enquanto são crianças, aproveitem, né? Vivam, façam suas tarefas, tenham responsabilidade, mas também aproveitem alguns momentos e brinquem. Brinquem como criança. Ah, tia, mas tá tão difícil agora na quarentena? Realmente, tá mais complicado. Mas tem como vocês brincar. Vocês estão vendo que o Pierre Auguste Renault tá brincando aí, com seus brinquedinhos, né? Dentro de casa você pode inventar. Quem tem irmão pode inventar brincadeiras com o irmão. Não tem? Brinca com os pais, chama o papai e a mamãe para brincar. Existem maneiras diferentes de inventar brincadeiras. Então, enquanto vocês são crianças, aproveitem, porque as brincadeiras são muito importantes para vocês. Depois nós temos aqui, na obra Jogos Infantis, o artista, que é aqui esse primeiro, né? O artista retratou cerca de 80 brincadeiras representadas por 250 crianças. Apresenta um grande número de jogos do século XVI, como perna de pau, tem meninos com perna de pau, tem roda-roda, tem brincadeira de pular corda, tem de rodar os aros, como eu falei, né? Pega assim, tipo um, uma, uma estrutura de ferro e vai colocando como se fosse a calha da bicicleta, do pneu de bicicleta e vai empurrando. Tem cavalo de pau, tem cabra cega, tem os meninos, né, com a venda nos olhos, tem peão brincando de peão, estão brincando de boca de forno, estão brincando de cabo de guerra, puxando, um puxa do lado, um puxa do outro. Quem já brincou de cabo de guerra? Ó, a tia Jo já brincou. Tem brincadeira de dar cambalhota, acredito, todo mundo já tenha tentado dar uma cambalhota, e de esconde-esconde várias outras brincadeiras. São representadas
80 brincadeiras e nós temos aí na tela 250 crianças. Lembrando que estamos na página 94. Depois nós temos na obra Jogos Infantis, né? Tudo isso, todas essas brincadeiras, todas essas crianças. Já na obra Claude Renault com seus brinquedos, são apresentados bonecos em miniaturas. Vejam aqui que a criança está brincando com seus bonequinhos em miniatura. Ah, tia, boneco em miniatura? Hoje em dia a gente ainda tem alguns bonequinhos pequenos. Miniatura quer dizer que os bonecos eram pequenos, né? E eram obras de artes naquela época. Então tá aí a criança brincando com seus bonequinhos em miniatura. E aí nós vamos às perguntas orais, que são para ser respondidas oralmente. Será que você conhece todas as brincadeiras? Será, gente, que vocês conhecem, né? Todas essas brincadeiras? Algumas eu conheço e eu creio que vocês também conheçam algumas, como cabo de guerra, esconde-esconde, cambalhota, né? Cavalo de pau. Acredito que vocês, como moram aqui em Miguel Alves, têm uma infância uma infância, sabe, raiz, com brincadeiras, né? Que dá para brincar na rua. Agora não, que tá complicado, mas que dá para brincar na rua também. Depois tem assim, qual é o título de cada tela? Vocês lembram? A primeira, qual é o título da primeira tela? Jogos Infantis. E da segunda, Claude Renault com seus brinquedos, certo? Qual é o nome de cada pintor? Vamos lá. Do primeiro quadro, Peter Bruegel. E do segundo quadro, Pierre-Auguste Renault. Nome dos autores, tá bem aí? Que cenas as telas apresentam? Tá falando sobre o que essas cenas? Vamos interpretar as telas. Na primeira está falando sobre jogos infantis, crianças brincando por todas as partes. Você vê que é uma vila onde todos parecem que são amigos, até porque todos estão partilhando das mesmas brincadeiras em um mesmo local. Já na segunda, você vê que a criança está brincando sozinha em casa com seus bonecos em miniatura. Certo? Então, são cenas que apresentam brincadeiras infantis, lembrando da infância dos autores, né? E trazendo também essa importância das brincadeiras na vida de vocês que são crianças. É importante que vocês brinquem, que vocês estudem, tenham a responsabilidade, mas que também que vocês brinquem. Celular é importante, televisão é importante, mas as brincadeiras também são primordiais na infância, tá certo? Gostaram, gente, dessa nossa aula de interpretação diferente? Hoje nós estamos interpretando telas. E sobre o que essas telas tratam? Sobre jogos infantis, sobre brincadeiras infantis, sobre a importância do brincar na nossa infância, de como é importante para as crianças se divertirem. Criança que é criança, brinca. E aí nós temos aqui, ó, a tela sozinha. Olha aí, quantas brincadeiras. As pessoas parecem estar se divertindo muito, né? Parecem pessoas alegres, pessoas que se conhecem, parece que moram numa vila, né? Estão se divertindo bastante. Então aqui, ó, todo mundo brincando. Não são só as crianças, tem adultos também. Você percebe que os adultos, né, também estão se divertindo. Então é uma vila onde parece que todos são amigos, são conhecidos. E aí o que tem mais a dizer sobre essa tela de jogos infantis? É uma obra do pintor Peter Bruegel, o Velho, em que ele demonstra a importância de ter sido um pintor de miniaturas, ou seja, de coisas de tamanho menor, ao agregar em uma única tela cerca de 200 figuras humanas, fato comum em suas pinturas sempre. O artista tornou-se conhecido por suas obras, retratando o cotidiano dos camponeses, gente pela qual nutria grande admiração, tanto no trabalho quanto nos festejos. Então aí a gente tem mais características dessa obra. Então aqui, agora a gente sabe que ele retratou a vida dos camponeses. Ali era uma vila formada pelos camponeses, tal qual aquela alegria, aquela brincadeira onde pareciam que todos eram amigos. Em sua pintura, o artista miniaturiza adultos, viu? Os adultos são como crianças ali naquela tela, se tornando menores, transformando-os em crianças, fato comum na iconografia medieval. Então ali são os adultos, na maioria são adultos brincando, voltando a ser crianças. Representa um grande número de jogos e atividades lúdicas, atividades infantis, atividades de brincadeira, cerca de 80 brincadeiras, sendo muito delas identificadas até hoje. Tem brincadeiras ali que eu acredito que alguns de vocês conhecem.
perna de pau, rodar, roda, pular corda, roda aros, cavalo de pau, catavento, cabra cega, né? Tem umas meninas com uma venda nos olhos, pular, soprar bexiga, esconde-esconde, que eu acredito que todo mundo já brincou de esconde-esconde, jogar castelo, andar de cadeirinha, né? Bota um braço aqui, o outro bota a mão e aí o outro senta em cima dos braços. Ali é andar de cadeirinha. Boneca, peão, várias. Cabo de guerra, né? Eu puxo de um lado, vocês puxam do outro, a gente vê que lado é o vencedor. E algumas diversões também são calmas, enquanto outras não são calmas. Nenhuma atividade mostra-se mais importante do que a outra, né? Todas estão na mesma importância. Não tem aquele grupo de destaque. Todos estão no mesmo bar. E aí a tia separou outras telas, né? Outras obras de crianças, de jogos, de brincadeiras infantis. Vocês veem aqui que parece uma vila, né? Uma vila que eu achei muito parecida com o sertão nordestino, o colorido, né? Tem essa areia onde os meninos estão brincando, de brincadeiras inclusive parecidas com aquela tela, mas estão soltando pipa, né? Algo muito comum na nossa região. Tem os balões, parecem os balões de São João, né? Estão jogando peteca, vejam aqui, né? Estão jogando bola, peão, muito bem. Estão brincando de rodinha, olha aqui os meninos brincando de rodinha aqui no meio, né? E tem aqui outra tela que parece de uma vila também. As crianças parecem ser um pouco menores. Estão brincando aqui de puxar o patinho, de peteca, de boneca, de empurrar o ar, de futebol lá atrás, de pipa, de carrinho. Um carrinho aqui que é feito artesanalmente, né? Tá aqui os animais. Então uma vila também bem legal com várias brincadeiras infantis. Ressaltando mais uma vez a importância das brincadeiras para as crianças. Aqui nós temos, né, outros bonequinhos em miniatura representando uma tela, representando também brincadeiras. Os meninos brincando aqui de gangorra, né, de jogar o futebol aqui por debaixo dessas traves pequenas. Parece bonequinhos feitos de massa de modelar. Então, mais essas telinhas para a gente ter ideias de outras telas com jogos infantis. No vocabulário, ainda na página 94, nós temos as seguintes palavras. Retratou, quer dizer, fazer o retrato de, reproduzir alguma imagem. Peão, brinquedo com uma ponta metálica que gira quando impulsionado. Miniatura, qualquer coisa em ponto pequeno, de pequena dimensão. Cambalhotas, movimento em que se gira o corpo sobre a cabeça e se volta à posição normal, cabriola. Todo mundo já tentou, quem não consegue, mas já tentou. A tia Jo não é boa de cambalhota, nunca foi, mas já tentei fazer, não vi, foi conseguir. Então tá aí o vocabulário, aí nós temos o estudo do vocabulário, que é a nossa tarefa, né? Na página, tem aquela tarefa da página 93, que é para finalizar a unidade da redação lá do poema sobre fome. E aí nós vamos fazer também a 95. Tem assim, sublinhe a palavra que apresenta o mesmo sentido das palavras em destaque. Tem aqui, retratou e cambalhota são as palavras em destaque. Dessas duas de baixo vocês vão sublinhar a que tem o mesmo significado. Depois nós temos, leia as frases. Diego deu várias cambalhotas. Na letra B, o artista retratou a floresta amazônica. Agora complete os espaços abaixo. Na frase A, a palavra cambalhotas refere-se a. Aí você vai lá marcar direitinho, tá? Completar direitinho. Terceira questão, numere corretamente. Número 1, miniatura. Número 2, cambalhotas. Número 3, peão. Aí vocês vão enumerar aqui no quadrinho o que se refere a cada uma desses quadrinhos verdes. Certo? Página 96, interpretação do texto. Relacione cada tela ao seu autor. Então tem número 1 a do Claude Renaud, número 2 dos Jogos Infantis. E aí você vai relacionar o número ao autor de cada tela. Acredito que dê para fazer. Segundo, qual é o assunto retratado nas telas, hein? Que a tia Jo falou? A tia Jo já falou. Bora lá. Número 3. Liste abaixo as brincadeiras representadas na tela Jogos Infantis de 1560 que você já brincou. Eu tenho certeza que alguma daquelas brincadeiras vocês já fizeram em casa. Não vale a resposta não. Tem que escolher alguma que eu tenho certeza que vocês já brincaram. Quarta, observando a tela Jogos Infantis, podemos afirmar que o ambiente retratado é interno ou externo? As brincadeiras lá daquela tela Jogos Infantis são feitas dentro de algum lugar ou fora? Interno é dentro, externo é fora. Marquem aí. Quinto, de que você mais gosta de brincar? Do que é que vocês gostam de brincar? Coloquem aí, listem, façam um textinho lindo, pequenininho
mas bem bonito. Vocês sabem que eu gosto das coisas muito bem feitas, tá bom? Interno e externo e o que você mais gosta de brincar. Prestem atenção às explicações da tia, que com as explicações dá para vocês responderem bem direitinho. Depois tem assim, preencha o quadro abaixo. Na tela de Claude Renault e seus brinquedos. Quais são os brinquedos apresentados nessa tela? Aí você vai listar aqui do lado. Nas Jogos Infantis de 1560, quais são os brinquedos representados na tela? Aí você vai listar aí do lado. Também não tem problema, dá para fazer direitinho. Sétima questão da página 97. Que sensação cada uma das telas desperta em você? A de Claude Renault e a dos Jogos Infantis. Que sensação de alegria, de tristeza, de solidão? Não vale botar, tia, não me despertou nada, não vale. Você tem que voltar para a tela, olhar, um de alegria, de diversão, de solidão. Vejam lá, que sentimento desperta em vocês e coloquem. Oitavo, que outro título você daria para cada tela? Imagine que vocês são autores de telas, que vocês fizeram pinturas, e aí vocês vão colocar o título que vocês dariam para aquelas telas, certo? Coloquem aí direitinho. Finalizamos, Vimos nosso primeiro conteúdo desse terceiro mês, finalizamos lá com redação, um poema sobre a fome bem bonito, caprichado. Eu espero capricho nas coisas de vocês. Esse poema eu vou querer a foto. E depois vocês vão novamente dar uma olhada nas telas, assistir a aula bem direitinho e ver a interpretação. Tudo que tem na interpretação foi falado na aula. Então não justifica. Se tiver ainda alguma dúvida, tia, eu sei, eu já assisti, já olhei de novo, mas eu ainda tenho uma dúvida. Aí você entra em contato com a tia, que a tia está aqui à disposição, tá certo? Mas aí eu tenho certeza que vocês vão, arrasar nessa tarefa. Até a próxima, faça a tarefa com capricho. Cheiro da tia.